Olá, boa tarde. Eu sou a Carmen Silva e vou falar sobre o papel do indivíduo numa sociedade em rede dominada por objetos ciberculturais. Para começar, falo um pouco da comunicação, que é algo inerente à vida humana e que surge com a necessidade de se expressar, de se comunicar e pela necessidade de se relacionar com o próximo. Tais fatores levaram as sociedades humanas a promover inovações tecnológicas que tornassem possíveis essas vontades, começando pelo telégrafo no século XVIII e o telefone já no século XIX. É no século XX, no entanto, que se dá o boom da propagação da informação através da invenção da rádio e da TV já na década de 60 o desenvolvimento da internet. A cibercultura está cada vez mais presente na vida cotidiana de milhares de pessoas e tem ajudado na construção de uma identidade coletiva através do ciberespaço, possibilitando a manifestação de formas de estar e de pensar de cada um democraticamente. O crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional de jovens ambiciosos para experimentar formas de comunicação diferentes das dos mídias clássicos. O termo ciberespaço indica claramente a abertura de um espaço de comunicação qualitativamente diferente daqueles que conhecíamos antes nos anos 80. Ele conecta todos os computadores do planeta e é um dispositivo de comunicação coletiva e interativo. Não é uma infraestrutura, no entanto, é uma forma de usar as infraestruturas existentes e de explorar os seus recursos. A aceleração da mudança, a virtualização, a universalização infindável são tendências de fundo muito provavelmente irreversíveis que a sociedade deve integrar em todos os seus raciocínios e decisões, ainda que o seu impacto na vida económica, política e social seja indeterminado. Sabe-se que a cibercultura, mais concretamente o ciberespaço, constitui um imenso campo de batalha para os industriais da comunicação e dos programas e que, apesar de haver um grande movimento social que propaga a cibercultura, inspirado pela troca de saberes, ideais e crenças, não se pode esquecer a fomentação do consumismo através de supermercados em rede e da televisão interativa criada pelos industriais e vendedores. Para alguns dos promotores e inventores, a rede é um instrumento mundial de inteligência coletiva. Para Bill Gates, o presidente da Microsoft, o ciberespaço deve tornar-se um imenso mercado planetário e transparente de bens e serviços para que o verdadeiro liberalismo, como foi imaginado pelos pais da economia política, possa advir. Ele vê o ciberespaço como um shopping center à escala mundial que permite a integração em comunidades virtuais independentemente das barreiras físicas e geográficas. As pessoas que povoam e nutrem o ciberespaço constituem a sua principal riqueza. Este permite cada vez mais facilmente encontrar pessoas a partir dos seus endereços eletrónicos, competências e temas de interesse. As redes sociais digitais, além de proporcionarem interação em escalas globais e locais ao atravessarem fronteiras imateriais, começam a ser usadas como sendo um mecanismo de poder ou disputa de poder. Dou aqui o exemplo do presidente dos Estados Unidos. Ele utiliza o Facebook para propagar as suas ideias, suas convicções e até interesses. Ele utiliza o Facebook também para fazer comunicados ou até mesmo para cumprimentá-los. Há diferentes maneiras dos cidadãos utilizarem as novas tecnologias em suas rotinas diárias, seja como canal de diversão e entretenimento, como meios de informação permanente ou como alavancas operacionais no campo da pesquisa científica. Sem esquecer que através destes espaços de interação da sociedade dão-se muitos encontros para manifestações e protestos. A experiência do ciberativismo, que é uma alternativa mais democrática e acessível do que a dos meios de comunicação de massa tradicionais e pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha acesso à internet, sinaliza algo novo no contexto da tecnologia e vida social, uma vez que adverte como é possível instalar-nos no interior dos sistemas fechados e contribuir para uma estratégia de comunicação compartilhada e colaborativa. Passo agora à educação. Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com os novos processos de transação de conhecimento? Segundo Pierre Levy, não se trata de usar as novas tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo, os papéis de professor e de aluno. A grande questão da cibercultura visa uma redução de custos e o acesso de todos à educação. No entanto, não é uma passagem do presencial à distância, nem do escrito e do oral tradicionais à multimédia, mas sim uma transição de uma educação e uma formação estritamente institucionalizadas para uma situação de troca de saber generalizada. Em 1996, havia apenas 1.500 pessoas ligadas à internet no Vietnã. No entanto, em 2000, esse número já era 10 vezes maior. A taxa de crescimento das ligações com o ciberespaço demonstra uma velocidade de apropriação social superior a todos os sistemas anteriores de comunicação.
Por exemplo, o telefone foi inventado no final do século XIX e ainda hoje é utilizado por apenas pouco mais de 20% da população. O número de pessoas que participa da cibercultura aumenta a um ritmo exponencial desde o fim dos anos 80, maioritariamente entre os jovens, pois é cada vez mais fácil e barato. Ao se falar do atual momento das redes sociais, não se pode esquecer do impacto da globalização na organização, valores e objetivos nos espaços ocupados pelas redes sociais. A marca da globalização foi do intensivo processo de aceleração contemporânea que impôs novos ritmos ao deslocamento dos corpos e ao transporte das ideias. Pela primeira vez na história, o homem encontra-se mundialmente imerso num único sistema técnico, utilizado pelos atores hegemónicos da economia, da cultura, da política, sobrepontos aos sistemas precedentes. Hoje em dia, qualquer um pode ir a qualquer lado sem sequer sair do lugar. Ou seja, com apenas um clique é possível ver, falar e quase que cheirar o que se passa no outro canto do mundo. As sociedades foram comprimidas, colocadas no fecheiro zip intitulado de Sociedade Virtual, pois a internet é também uma cultura. O mundo está a um clique de tudo. Uma notícia com 2 horas já não é notícia. A constante evolução da tecnologia transforma o que era topo de gama há um ano em quase nada ou até mesmo nada. Temos o exemplo da Nokia, que até há bem pouco tempo liderava o mercado dos telemóveis. Hoje em dia, a Samsung e a Apple é que lideram. Estamos perante a abertura de um novo espaço de comunicação. Cabe-nos a nós explorar as suas potencialidades mais positivas deste espaço nos planos económico, político, cultural e humano. Acompanhar a evolução das mesmas com os olhos críticos e coerentes. Obrigada por assistir.